Boa noite. Que a paz do nosso Senhor seja conosco e nos conduza no falar dessa tarde, dessa noite, nos fazendo fiéis ao que Ele nos trouxe como mensagem libertadora e salvadora. Até porque o tema é do bem e do mal, né? E nós fomos encontrar esse tema dentro da parábola do trigo e do joio. A primeira correção é que a gente fala parábola do joio e do trigo. Mas nós vamos ver que no texto, primeiro foi semeado o trigo e depois foi semeado o joio. Então é a parábola do trigo e do joio, né? Essa parábola se encontra no Evangelho de Mateus. É uma parábola exclusiva do Evangelho de Mateus. O capítulo 13 do Evangelho de Mateus, ele é todo de parábola. Ele começa com a parábola do semeador. E na sequência, Jesus então vem com a parábola do trigo e do joio. Mas tem diversas outras parábolas. É um capítulo, como todos do Evangelho, imperdível, né? Mas esse principalmente porque, quando Jesus nos fala em parábolas, podem ter certeza de que são ensinamentos profundos, tão profundos que ele precisou usar de parábolas para falar conosco. E esta é uma das poucas, de todas as outras que tem nos textos evangélicos, das parábolas, esta é uma das que está também citado a explicação que o próprio Jesus dá a pedido dos seus apóstolos, assim como acontece com a parábola do semeador. Mas por que por parábolas? Essa é a primeira questão. Porque, assim, imagine o que é a gente querer falar para alguém. Vamos falar sobre um cego de nascença. Como é que nós vamos explicar para um cego de nascença o que é a luz? O que são as cores? Se ele nunca enxergou. Se nós utilizarmos de uma linguagem direta, tentando descrever, por ele nunca ter tido essa experiência, ele não vai conseguir entender. Então, Jesus trouxe muitos ensinamentos que nós, naquela época, e talvez muitos até hoje, ainda não tinham condições de compreender. E quando isso nos é falado através de parábolas, ou seja, para é uma preposição, né, que significa ao lado de, se usa em paranormal, né? Então, ao lado da normalidade, parapsicologia, parábola, e o verbo grego balém, que é atirar, né? Então, parábola é algo que se atira para o lado, ou seja, não se fala diretamente. Então, mais uma dica: nunca leiamos uma parábola do Evangelho tentando entendê-la ao pé da letra, porque a equação não vai fechar. A gente vai ficar tentando buscar uma explicação lógica, racional, e a ideia não é essa. A ideia é transcender a letra. É comum, por exemplo, se fazer certos exageros nas parábolas, mas o que importa não é o detalhe da parábola, mas é a mensagem como um todo. E uma outra característica importante das parábolas é elas são atemporais. Elas podem ser lidas a qualquer tempo, que elas não perdem a sua essência. E na medida em que a gente vai progredindo, evoluindo, amadurecendo o raciocínio e também amolecendo o coração, a gente vai conseguindo alcançar conteúdos mais profundos, como se estivéssemos descascando uma cebola, sabe? A gente vai até chegar no âmago dela. Eu não espero chegar no âmago da parábola aqui. Primeiro, não tenho condições para isso. Segundo, são tantas cascas que a gente tem que tirar, primeiro, que levaria mais do que os nossos 45 minutos. Mas uma coisa interessante é que
Na Revista Espírita de maio de 1858, num texto, numa dissertação ditado pelo espírito de São Luís, a senhorita Hermance Dufour, cujo título é Orgulho, ele fez essa dissertação toda em parábolas. E aí, ao final, perguntou-se assim, por que São Luís nos fala em parábolas? E a resposta foi assim, o espírito humano ama o mistério. E a lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Então, está aí uma outra dica para as parábolas. Ao tentar compreendê-las, nós estamos buscando, e nessa busca a gente assimila melhor o conteúdo. Né? Encontrá-la eis no desenvolvimento. A moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. Então, não foi por nada que Jesus falou em parábolas. Tinha, sim, muita intenção ali. Né? Então, a gente vê a sabedoria desse espírito. Mas vamos à parábola. Ele começa com: o reino de Deus é semelhante a uma outra questão das parábolas. A maior parte delas fala do reino de Deus. Aliás, a principal mensagem dos evangelhos é a vinda do reino de Deus. Arrependei-vos, né, que é mude de mente, metanoia, porque o reino está batendo a porta. E o que é este reino de Deus? Não é um local. O reino de Deus não está aqui nem acolá. Não se pode dizer ei-lo ali, ei-lo acolá. Por quê? Porque o reino de Deus está dentro de vós, de nós. Eu, tu, eles, nós, vós, eles, dentro de todos. Sim, está dentro. Então, qualquer busca que a gente faça do lado de fora, nós não vamos encontrar o reino. Né? Tanto que todas as parábolas, a gente vai ver sempre que tem uma questão de interioridade. Aqui é o trigo e o joio que foram semeados. Semeia-se aonde? Dentro da terra. Em outra parábola, é o homem que vai e acha um tesouro enterrado no campo. Ou um grande negociante de pérolas que vai e acha uma pérola que está onde? Na ostra, no fundo do mar. Ou uma rede que você criou peixes do mar. Então, a todo instante nós vamos ver que as parábolas têm algo de interior e tem algo que elas se desenvolve, este reino se desenvolve em nós, naturalmente, porque é a força divina que habita em nós. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então, todos nós somos deuses em potencial. Como numa semente está toda uma árvore de centenas de metros, dezenas de metros. Está ali dentro daquela sementezinha em potencial. Esse reino potencialmente está em nós. E como ele não é um local, ele é um estado de consciência, é um salto que nós um dia daremos e deixaremos o reino hominal, o reino do ser humano, para passar para este reino divino, ou de Deus, ou reino dos céus, ou reino angelical. Por quê? Porque teremos transcendido a experiência humana. Chegaremos ao ápice da experiência humana e daremos esse salto. Tem uma história no livro Pobre de Deus, de Nico Kazantzakis, que fala sobre a vida de Francisco de Assis. Ele diz que um eremita que levou a sua vida inteira dedicado a Deus, e depois que ele desencarnou, ele chegou no céu, a porta estava fechada, e ele bateu a porta. E aí veio o povo com a voz de lá de dentro: quem é? Ele disse: sou eu, Senhor. E aí ele ouviu assim: pode voltar que aqui não tem lugar para dois. Aí ele voltou. Entendeu que ele precisava se esforçar mais. Mais penitências, mais orações, mais vida dedicada a Deus. E desencarnou. Chegou no céu. Quem é? Sou eu, Senhor. Pode voltar que aqui não tem lugar para todos. E aí ele se dedicou mais e mais e mais e mais e mais, até que ele transcendeu. E aí ele desencarnou
E quando chegou lá, que quem é? É tu, Senhor. E aí a porta se abriu. Então é esse transcender a personalidade e nos encontrarmos realmente como seres divinos. Então, na parábola do trigo e do joio, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, dormindo, porém, os homens. Então, tem um homem e tem os homens, né? Dormindo, porém, os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e partiu. O joio, cabe aqui uma explicação rápida, é uma planta que ela, no seu desenvolver, enquanto não dá a espiga, que é o fruto, ela é muito parecida com o trigo. Eu nunca estive vendo as duas juntas plantadas, mas dizem, quem já viu, que realmente é quase imperceptível a diferença, não dá para perceber. Então, elas crescem juntas ali e você não percebe, só vai perceber quando germinou o ramo e produziu fruto, então apareceu também o joio. Porque aí se vê a diferença, porque a espiga do trigo é completamente diferente do fruto que dá no joio. E o joio, ele pode ser, inclusive, tóxico. Ele não deve ser comido. Mas dizem também que dá para se perceber nitidamente a diferença de um do outro quando o fruto sai. Então apareceu também o joio. E aí, aproximando-se os servos do senhor da casa, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? E ele lhes disse: Um homem inimigo fez isso. Aí os servos dizem então para ele: Sendo assim, queres que após sair o recolhamos? Ou seja, quer que a gente arranque esse joio daqui do campo? Que agora já está dando para ver. Já está saindo ali o fruto, né? Quer que recolhamos ele? E aí o que é que o Senhor diz? Não, para, né? Não, para que, ao recolher o joio, não desenraizeis, ou seja, não tire também, junto com ele, o trigo. Vamos fazer o seguinte: deixar ir crescer ambos juntos até a ceifa, a colheita, né? E no tempo da ceifa, eu direi então aos ceifeiros: recolhei primeiro o joio e atai-o em molhos para os queimar, que não serve para nada. No máximo serviria para adubo, mas você vai colocar numa terra e dali você vai ter mais sementes do próprio joio, então você não vai querer botar isso na sua terra, nem como adubo. Então vai queimar mesmo, né? O trigo, porém, reuni no meu celeiro. E aí, mais adiante, o próprio Jesus, a pedido dos discípulos, que dizem assim: explica-nos a parábola do joio do campo, e ele diz assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente, essas, essas, essas são os filhos do reino. Filho do reino, produto do reino, fruto do reino. Não é filho no sentido de pai, mãe, filho, né? Naquela época, não sei se hoje é assim também, mas o hebraico falado naquela época não tinha adjetivo. Então, se você quisesse dizer que alguém é divino, você dizia que ele era filho de Deus. Iluminado, filho da luz. Né? Malvado, filho do mal. Então, se usava o termo filho para dar um adjetivo. Os joios são os filhos do malvado. Né? O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação da era. E os ceifeiros são os anjos. Então, assim, ele foi direto. Mas entendamos, aqui nós estamos numa interpretação da primeira casca da cebola. E é uma interpretação não literal,
mas ainda está de uma forma rasa, né? É necessário a gente aprofundar. No Livro dos Espíritos, e aí como tema, né, é falar sobre o bem e o mal, na questão 630, Kardec perguntou assim: como se pode distinguir o bem do mal? E os espíritos responderam: o bem é tudo o que está conforme a lei de Deus, a lei divina e natural, lei que é eterna, imutável, soberana, onipresente, onisciente. Então a lei está em tudo. Tudo que é conforme essa lei é justo. Por isso que os judeus buscavam se justificar e chamavam de justo aquele que cumpria as leis de Deus, apesar de que eles não entendiam exatamente muito bem o que era essa lei de Deus. E o mal? O mal é tudo o que se afasta da lei de Deus. Então não é uma substância. É uma questão de estar conforme ou oposto à lei de Deus. Então, fazer o bem é conformar-se, ou seja, estar de acordo com, né, a lei de Deus. E fazer o mal é infringir essa lei. Essa lei, o que mais próximo, o mais inteligível a gente consegue colocar é: faça para o outro o que você gostaria que fosse feito para você. Na dúvida, é simples assim. Você gostaria que fosse feito o que para você? Se você estivesse na posição do outro, não é na sua posição, não. Se você estivesse na posição do outro, o que você gostaria que ele fizesse? Faça a mesma coisa. Então, é na base do amor. E, e uma outra palavra que a gente precisa também desmistificar, porque ele aqui vem falar de inimigo, né? O inimigo que semeou é o diabo. Não existe uma entidade chamada diabo, chamada Satanás. Não. Né? Até etimologicamente, se nós formos ver, a palavra diabo vem do grego diabolos, que significa o acusador, o intrigante. E o Satanás, vem do grego Satanás e do hebraico Satã, quer dizer o adversário, o que planeja o mal contra o outro. Então não existe um ser diabólico, né, que é o chefe das trevas e que concorre com Jesus. Não. O mal está dentro de cada um de nós. Quando? Quando a gente planeja o mal, quando a gente pensa mal, quando a gente sente mal. E o que é esse mal? É o que está em desacordo com a lei de Deus. Simples assim. Existem os dois dentro da gente. Existe o trigo e o joio dentro da gente. Começaram a entender por que Jesus disse: não tira o joio agora, porque corria o risco de tirar o trigo também. E aí, como é que ficaríamos nós? Né? Essa parte da parábola em que os servos viram para o Senhor e dizem assim: eu não semeou boa semente no seu campo? De onde é que veio então o joio? Porque diz assim: foi o Senhor que plantou o mal na terra, já que a terra é o seu campo, já que você que plantou todo mundo aqui, né? Paulo dizia que nós somos lavoura de Deus, é isso? Então, isso tem uma ressonância com uma questão no livro O Consolador, questão 135, em que perguntaram para Emmanuel assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Parece que é a mesma pergunta, né? Determinismo divino é o bem. Deus criou o mal? O que vocês acham? Deus criaria algo contrário à própria lei? Não faz sentido. Nenhum sentido. Deus criou a lei. O que é conforme a lei é bem, o que não é conforme a lei é mal. Então fizeram a mesma pergunta para Emmanuel. Não existe um determinismo divino que é o do bem? Então,
Quem criou o mal? E aí Emmanuel dá uma resposta, só ele mesmo, né? Ele diz assim: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a lei do amor, para a comunidade universal. É amar, verbo intransitivo. Eu não amo alguém, eu amo. Um dia chegaremos a sentir esse amor. Eu amo. E a quem não amo? Ou eu amo ou eu não amo. Então, se eu amo a todos. Né? Todavia, olha para aqui, confiando em si mesmo, ou seja, em nós mesmos, mais do que em Deus, o ser humano transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Gente, a capacidade de síntese de Emmanuel numa resposta e de precisão é admirável. Ele diz assim, eis o mal. O mal são intervenções indébitas que nós fazemos na lei divina, contrária à lei divina, né, diante da nossa fragilidade. Vocês já repararam que na base da violência existe uma fragilidade? A pessoa que age com violência, ela não tem, ela não se sente segura o suficiente de sustentar a sua posição num diálogo. E aí ela parte para a violência. Ou ela vai violentamente porque ela se sente acuada, porque ela se sente ameaçada, ou porque ela aprendeu sempre desde pequeno a agir dessa maneira. Não ensinaram diferente para ela. Então, na base da violência existe uma profunda fragilidade. E é aí onde nós atuamos. Então, eu estou com medo. Eu não confio na lei divina. Eu vou agir por conta própria e tomo as minhas decisões. E nessa hora eu não penso se está certo ou se está errado. Se está conforme ou não está conforme a lei de amor. Falávamos hoje mais cedo sobre o egoísmo, que é uma paixão, vamos chamar assim, é uma exacerbação do instinto de conservação. O egoísmo está em todos nós porque ele é uma coisa que está na matéria. Ou seja, ao encarnarmos esse instinto de conservação, nos traz um egocentrismo que a gente transforma em egoísmo. A gente extrapola o instinto de conservação e aí começa a querer mais para si. Então, o mal está no exagero. Porque o princípio de todas as paixões, o princípio de todas as paixões são os instintos. E os instintos naturais são guias seguros, inclusive. Os espíritos dizem são guias mais seguros, são guias infalíveis. Mas qual de nós tem esse instinto puro? Qual de nós não falseia isso com a razão, com esse raciocínio, e que a gente começa a justificar um monte de coisa para a gente dentro de uma postura egoísta? Então, ao nos alimentarmos, nós estamos nos preservando, e é uma coisa boa e justa. Mas ao extrapolarmos na alimentação, ao comer além da conta, ao se dedicar a muitos prazeres, e começo então a prejudicar o meu corpo se eu não me alimento bem. Então, com todas as outras paixões, o começo delas é como o joio e o trigo. As duas nascem ali, ó. É uma coisa só. Num determinado momento, a gente exagera. E no exagerar, nós estamos sendo mais joio do que trigo. E como aqui nós estamos falando de uma parábola, a gente tem que entender que é possível o joio se transformar em trigo. Não a planta joio transformar-se em trigo, não é isso. Mas o joio que existe em nós, ao longo do tempo, pode se transformar em trigo. E ele continua dizendo, então, assim, urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime.
Aonde foi que desarmonizou? Foi no universo? Não. O universo tem um mecanismo automático de reharmonização instantânea. O problema é que a desarmonia fica em nós. Então, eis o resgate. Recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime de nós para com o Criador, que existe em nós. Então, veja, o mal essencialmente considerado não pode existir para Deus. É uma atitude nossa, em virtude de representar um desvio do ser humano sendo zero na sabedoria e na providência divina. Compreende? Esse mal não está lá fora, gente. Livrai-nos de todo o mal. Não é assim que a gente finaliza? Que mal é esse? É o assaltante? Enfim, é alguém que pode nos prejudicar, que pode nos ferir, nos humilhar, enfim, cercear nossa liberdade, roubar as coisas, prejudicar? Não. Esse mal que vem de fora vem atraído por uma desarmonia interna, que eu posso reharmonizar sem necessariamente passar por aquilo. Tudo depende da minha vontade, da minha decisão de mudar e de seguir diferente. O amor cobre a multidão de pecados. Pecado é erro. Errou o alvo, literalmente. Entendem? Então, quando a gente diz livrar, veja que antes dessa frase tem não nos deixes cair em tentação. O que é a tentação? É a vontade de fazer o que a gente fez ontem, que é gostoso, mas que não me faz bem. Simples assim. Por isso que eu sou tentado, porque tem uma parte de mim que disfarça que é bom, e tem outra parte que diz, rapaz, não é bem assim. Olhe as consequências. Vai ser bom agora e depois. Por quê? Porque a gente já tem consciência. Esse é o problema. Né? Então, Senhor, reforça minha confiança, minha fidelidade em Ti, porque fé é fidelidade. Reforça a minha fidelidade. E não me permita que eu cometa os mesmos erros, não. Erro novo, por favor, para aprender coisa nova, mas os mesmos erros, não. E aí diz, me livra de todo o mal que existe dentro de mim mesmo. No momento em que eu me libertar, em que eu alijar esse mal, em que eu me entregar por completo à lei, pronto. Aquela força imantadora, aquele imã que atrai situações desagradáveis, deixa de existir. Haverão situações desafiadoras? Sim, porque a gente ainda tem muito que aprender e que crescer. Não é à toa que nós somos encarnados. Senão, não precisaríamos estar aqui. Né? A gente tá, a gente fica num mundo como crianças, realmente, buscando coisas que a gente acha que vai nos fazer feliz e que são coisas que passam. E os espíritos, como nós, pais, vendo nossos filhos ali de 1 ano, 2 anos, brigando por um bonequinho, um carrinho, uma boneca, uma casinha de brinquedo, a gente olha, passa a mão na cabeça e tal, né? Porque entende que é a mesma coisa. Né? Então, a gente ainda tem muito o que crescer. Mas, nesse crescimento, a melhor coisa a fazer é se ajustar com o fluxo divino, para não cultivar esse joio, ou para transformar o que ainda tem de joio dentro de mim em trigo. Porque a gente tem um tempo, até que horas? Não, não é o tempo daqui da palestra, não. É o daqui, eu estou olhando para o relógio. É. Até quando nós temos esse tempo para transformar o joio em trigo? Até a ceifa. Porque na hora da ceifa tem que colher, já tem todas as oportunidades. Portanto, eu trouxe aqui também de Emmanuel um texto que está no livro Vinha de Luz, e que ele realmente fala desse aspecto.
O título é joio. Então, Emmanuel já diz tudo no título, né? Quer saber o que é que Emmanuel vai falar? Leia o título dele. O título dos textos de Emmanuel são sínteses do texto inteiro. Sintetize seu texto num título, joio. Vinha de Luz, capítulo 107. Ele diz assim, olha que coisa, viu? Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Tolerância, algo que a gente luta para ter, né? Digam aí. Eu não tolero mais aquela pessoa, eu não tolero mais essa situação. É, meu filho, Deus te tolera. Tolere também. Pense em Jesus, pense em Deus, veja como ele te tolera, como ele te suporta, como ele te compreende, como ele te ama, como ele te perdoa, como ele te trata bem, como ele te conduz, apesar de você ficar emburrado, né? Ele continua lhe conduzindo bem. Então, é uma demonstração da tolerância divina. O mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do ser humano. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de forma. Imagina, aí eu aqui fico pensando assim, muitas vezes, né, a gente, noticiários, conversas, a gente fala assim, para que Deus mantém encarnado essas criaturas que estão fazendo tanta coisa errada? Não podia levar logo, não? Não é? Para que mantém aqui na Terra? Bom, em primeiro lugar, melhor criatura encarnada do que desencarnada. Porque encarnado ele tem um efeito ali circunscrito até onde ele pode fazer. E desencarnado, ele começa a inspirar um monte de gente. A semente se espalha assim, ó, semente muito mais rápido. Então, melhor encarnado do que desencarnado. Mas, além disso, Deus não quer destruir o malvado. Jesus não veio para destruir o mundo. Não veio para ceifar todo mundo. Ele veio para cultivar a gente. Nós somos plantas. Ele está cultivando a gente. E na sabedoria, e na tolerância, e na esperança, ele nos compreende e sabe que a gente pode mudar isso aí. Então, enquanto alguém estiver encarnado, não vão pedir para ele encarnar. Mesmo assim, quadros de doença terminal, etc. Fala, meu Deus, para que a pessoa ainda está? Tá, porque tem necessidade, gente. Senão não estaria. Porque Deus não faz nada sem propósito. E é automático o propósito dele. Né? Então, pacientemente examinado. O cerne, ou o princípio de todos os males, nós estudamos isso hoje no grupo do Livro dos Espíritos, uma feliz coincidência, entre aspas, né? Tudo obra dos Espíritos que mudaram as datas das palestras e botaram esse tema no mesmo dia do grupo de estudos que falou sobre isso também. O ponto de partida de todos os males se chama egoísmo. E aí tem uma pergunta que Kardec fala assim, qual o meio mais eficaz de extirpar o egoísmo? Eles falam assim, praticando a abnegação. Negar a si mesmo. No extremo, o egoísmo, no outro extremo, a abnegação. Nós temos o dial nosso na nossa mão. A gente pode ir para um ladinho ou para o outro. É a gente que muda. É a nossa vontade. A torcida divina é para ir para a abnegação. Mas ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, ele tolera a gente. Além do mais, este mal que existe, né, no mundo, vamos chamar assim, que é praticado por alguns, outros têm necessidade dele. Lembram do
É preciso que hajam escândalos no mundo, mas ai de quem por quem vierem os escândalos. Né? Escândalo não é hoje, mas fala, meu Deus, um escândalo. Não, não tem nada disso. A palavra escândalos em grego é uma pedra de tropeço. Então é algo que é colocado na nossa frente para a gente tropeçar. Sim, nós temos necessidade disso ainda, lamentavelmente. Porque tem horas que a gente é tão cabeça dura que a gente precisa tropeçar, cair, tomar uma topada, tomar um empurrão, esborrachar no chão para abrir os olhos. Por quê? Porque a gente fica apegado aos nossos rancores, aos nossos caprichos, aos nossos ciúmes, às nossas invejas, às nossas mágoas. Né? Lembra dos pontos mortos que a gente falou aqui na terça-feira? Tudo ponto morto na gente. A gente precisa movimentar isso daí. Bom, se você não está andando, meu filho, então eu vou lhe dar um empurrãozinho aqui, porque não pode ficar parado, perdendo tempo. Né? Então, pacientemente examinado sem ser destruído de pronto. Já pensaram se Jesus, ou Deus, né, quando visse Saulo fazendo aquelas atrocidades, será assim, arranca esse joio daí. Nós não teríamos Saulo. Olha aí uma grande transformação. Francisco de Assis, começo da vida de Francisco, ele era um perdulário, um farrista. E aí, não, temos uma oportunidade, mas pelo visto aí, ó, não vai para lugar nenhum, arranque esse joio. Nosso paizinho Francisco, né? Não teria nem o Nefa, porque não teria Francisco, não teria o Nefa. Não é, Alma? Pois é. Esse joio está em nós também, né? Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. E otimismo, hein? Esperança, essa realmente é divina, né? Máxima. Mas não é, gente, não é uma esperança infantil, não é uma esperança utópica. É uma esperança que ela tem uma base racional. Sabe qual é a base? Nós somos luz. A pessoa mais malvada que vocês já conheceram, já ouviram falar, é luz, como cada um de nós. A essência é exatamente a mesma e é tratado por Deus do mesmo jeito. É luz, porém não está agindo conforme a sua essência, está agindo conforme uma capa, a capa de um mal, que é isso que se dá uma oportunidade de se transformar até a época da ceifa, porque também não pode ficar ad eterno, né? Então, a esperança é porque tem condições. Jesus, porém, manda aplicar, olha que coisa linda, processos defensivos, né? Defensivos agrícolas para nossas plantas, com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores em nós vão se transubstanciando. Olha que palavra. Transubstanciar é mudar de substância. É isso mesmo, que é o fruto da metanoia. Né? Como é que isso acontece? O homem comum ainda não dispõe de visão adequada, né, para identificar essa obra renovadora. Muitas plantas espinhosas, somos nós, né, ou estéreis, são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara. Olha os filtros, que usa de afeições novas. A pessoa que ela conhece, que se apaixona, transforma a vida dela. Um neto que chega e transforma a vida da pessoa, entendeu? Uma afeição nova. Situações diferentes, que muitas vezes são difíceis, constrangedoras, né? Duras, né? Estímulos inesperados. Gente, às vezes é uma doença que transforma a gente. Às vezes é uma situação extremamente difícil.
e que a gente pragueja contra isso, e que, no fundo, são esses defensivos, né, agrícolas que não são agrotóxicos, pelo contrário, para mudar a nossa lavoura. Responsabilidades externas que ele fala em ao coração. É assim que a natureza, que o Cristo, que Deus age em nossas vidas. E nada é por acaso. Né? Não é para a gente buscar situação difícil, não, hein? Pelo amor de Deus. Mas quando elas surgem, elas querem nos dizer alguma coisa. Aí tem que ver quem tem olhos de ver, ouvir quem tem ouvido de ouvir, né? Procurar. Entretanto, e aí é que tá, se chega a época da ceifa, depois do tempo que foi dado de expectativa e de observação, bom, aí faz necessário a eliminação do joio. Porque chegou no momento em que tem que colher. E aí esse tempo é diferente para cada um de nós. É diferente para cada comunidade, cada sociedade, cada povo, para cada planeta até, né? Podemos dizer assim. É diferente. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. E cada planta dá num tempo diferente, né? Tem planta que dá com 6 meses, com 1 ano, com 2, com 5 anos. Então, cada espécie tem o seu dia e tem a sua estação. O mais importante é, sempre nos é dado condições de mudar. E vai até o extremo. Quando realmente não dá mais, aí precisa colher. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada ser humano e de cada coletividade, exige-se a extinção, exige-se, olha o termo utilizado, é exigido, né? A extinção do joio. E quando isso acontece? Quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Apesar de todos os processos, a criatura ou a coletividade não se modificou. Então tem que recolher o joio em molhos. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. Né? Precisa falar sobre isso, a gente vê todos os dias, né? As coisas acontecendo. No entanto, verifica-se o que são essas hecatombes? Né? São apenas destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E em vista de o joio ser atado aos molhos, né, uma dor nunca vem sozinha. Ninguém tem uma dor sozinho. A dor de um sempre influencia na dor daqueles que estão ao seu redor, daqueles que estão ligados a ele. E às vezes é uma dor de uma comunidade, de um povo inteiro. A gente teve agora um terremoto de mais de 2.000 mortos em Marrocos. Foi? Na Líbia também, né? Enchente, enfim. Tem um propósito, né? É, então, assim, para mim esse texto, a parábola do trigo e do joio, ligado com a questão do bem e do mal, ela vem soar para mim em ressonância com o capítulo que nós estudamos hoje, que está na parte terceira do livro dos Espíritos, que é da perfeição moral, em que ele vai falar justamente das paixões e das virtudes. E os Espíritos vão dizer assim, não existe paixão que ela é irresistível, que a nossa vontade não dá conta dela. Não existe. O que existe é a vontade fraca. O que existe é, eu tenho vontade, mas não tenho. Como é que Paulo dizia? Às vezes eu faço o que eu não quero e aquilo que quero eu não faço. Mas aí, como nós estamos em curso ainda, né, não sabemos até quando, cabe a gente fazer essa reflexão diária e tentar se modificar, usando de força,
Virtude vem de virtus, que é força em latim. Por isso que um ser virtuoso é aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. Não é o perfeito. O virtuoso não é o perfeito. O virtuoso é o que luta mesmo, o que batalha para vencer as suas más inclinações. Então, eis o sentido do joio não ser tirado logo. E que isso valha também para as nossas percepções com aqueles com quem a gente lida, ou com quem a gente ouve, né? Se o Cristo, se o Senhor está permitindo, quem somos nós para não permitir? E para exigir punições ou liquidações sumárias de uma posição. E eu trouxe só como último slide, porque também cabe a reflexão, que veja, o joio não é uma erva daninha. A erva daninha mata a planta que está do lado dela. O joio não mata. Mas você também, se comer o fruto do joio, não te faz bem. No livro da Esperança, Emmanuel também fala no texto Compaixão e Socorro, ele diz assim, em verdade exortou-nos Jesus a deixar conjugados o trigo e o joio, na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro. Não precisa a gente fazer isso, né? Como aqui nós temos, além dos que estão sentados aqui, e do Zoom, tem a plateia desencarnada, não foi dado para a gente a missão, a função de justiceiro, de ceifeiro, porque Jesus diz que os ceifeiros são, lembra aí quem é? Quem são os anjos? Anjo significa mensageiro. Anjo não tem asa. Anjo não tem asa. Anjo significa mensageiro. Os anjos colocados aqui são os espíritos puros, os que juntamente com Jesus criaram, né, o orbe. Então, é função dos anjos, não é nossa. Essa ceifa. Mas ele diz aqui assim, Jesus exortou-nos a deixar conjugados o trigo e o joio na gleba da experiência, de vez que a divina sabedoria separará um do outro no dia da ceifa. Mas, conjunção adversativa, né? Mas, aí vem, não nos recomendou sustentar reunidos a planta útil e a praga que é destrói. Então, a erva daninha tem que ser tirada realmente, para não comprometer a plantinha que está ali nascendo. Lembra que na parábola do semeador tem semente que cai à beira da estrada e as aves levam, tem semente que cai na rocha e não consegue aprofundar as raízes, vem o sol e queima, e tem aquelas que caem no terreno que, ó, deitou raiz, começou a nascer a plantinha, e o que é que acontece com ela? Os espinheiros a sufocam. Nesse caso, as ervas daninhas. É tudo aquilo que vai sufocar a nossa vontade de melhoria. Essa erva daninha a gente tem que arrancar. Não estou falando do outro, estou falando da gente. Quem somos nós para julgar outra pessoa? Sabe? Falando de nós mesmos. Existe uma tolerância, mas não tenha tanta tolerância para aquilo que você sabe que está lhe fazendo mal e que pode comprometer a sua disposição em fazer o bem. Essa daí tem que ser arrancada pela raiz, porque é erva daninha, né? E esse exercício de discernimento tem que ser feito por nós. Paz e bem a todos, todas. O Senhor nos abençoe. Obrigado pela oportunidade de falar sobre esse tema.